Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Defensoria Explica, o nosso programa produzido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, com a importante parceria da TV Assembleia. E para começar essa edição, nós vamos conferir as notícias da instituição em todo o estado. A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul venceu o Prêmio Inovare 2019 com o projeto Capacitação e Informação no Combate à Violência Obstétrica, desenvolvido pelo Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, o NUDEM. Em cerimônia realizada no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, a coordenadora Thaís Dominato, acompanhada da defensora pública Edmeire Silara e da assistente social Elaine França, receberam a premiação vencedora na categoria Defensoria Pública. O projeto premiado teve repercussão nacional. O Prêmio Inovare tem como objetivo identificar, divulgar e difundir práticas que contribuam para o aprimoramento da justiça no Brasil. O defensor público-geral Fábio Rogério Rombi da Silva foi homenageado com a comenda comemorativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em solenidade aos 40 anos do Poder Judiciário do Estado. O defensor-geral destacou que a honraria é da Defensoria Pública por toda a história de trabalho e atuação em prol da população. A Escola Superior da Defensoria Pública encerrou a programação de 2019 com o evento Diálogos Interdisciplinares com o tema voltado aos direitos humanos. O encontro reuniu diversos palestrantes renomados, pesquisadores, defensores públicos, assessores, universitários, professores e diversos profissionais que atuam na defesa e na garantia dos direitos dos povos indígenas, das mulheres, LGBTQI+, dentre outras minorias. A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul premiou alunas e alunos vencedores do segundo concurso de redação promovido pela instituição, com o tema A Sociedade Não Precisa Ser Assim, quais os desafios que a escola pode enfrentar para reduzir as diversas formas de violências contra as mulheres. A seleção reuniu quase 1.000 trabalhos de escolas públicas de todo o estado. Na categoria 1, o primeiro lugar foi para Carlos Henrique Ferreira de Souza, da Escola Estadual Eduardo Pérez, de Terenos. Em segundo lugar, ficou Caléu Moreira Cota Vidotto, da Escola Municipal Professor Aldo de Queiroz, de Campo Grande. Na categoria 2, o primeiro lugar foi para a aluna Emily Cristina dos Santos Fidelis, da Escola Estadual Araci Eudociac, de Campo Grande. E o segundo lugar foi para Luana Cutrim Loureiro, da Escola Estadual Santiago Benites, de Paranhos. Essas e outras notícias você confere no site da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul e nas nossas redes sociais. A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul realizou o evento Diálogos Interdisciplinares voltado aos direitos humanos, um importante evento que reuniu especialistas para discutir as questões dos direitos das mulheres, dos povos indígenas, da população LGBTQI, dentre outras minorias. Então, Carla, é isso mesmo. Hoje a gente está aqui na Escola Superior da Defensoria Pública para falar sobre direitos humanos e eu vou apresentar aqui a Isabela Calil, que é antropóloga, professora e pesquisadora da Escola de Sociologia e Política do Estado de São Paulo. Isabela, eu queria que você começasse a me falar sobre quais os impactos aos grupos minoritários esses discursos de ódio acarretam. Bom, acho que quando a gente pensa nessa questão dos discursos de ódio, né, primeiro que acho que não parece que são só falas, são só discursos, mas na verdade isso se materializa em ações, né? E muitas vezes em ações que são contrárias à preservação de direitos, né, desses grupos minoritários ou mais vulneráveis na sociedade brasileira, como, por exemplo, populações indígenas, negros, mulheres, LGBTs. Então, acho que o importante dessa questão é pensar como, na verdade, uma série de discursos, né, contrários ao direito desses grupos, na verdade, eles vão se materializando muitas vezes em ações, não só do ponto de vista formal, né, como por exemplo projetos de lei, mas até do ponto de vista informal, como a polícia lida com a população. Então, ou seja, no final das contas, quando a gente está falando desses discursos de ódio, a gente está falando sobre a vida das pessoas e no limite decidir quem vive e quem morre, né? Uhum. E eu queria que você me falasse um pouco sobre o tema da palestra, que é Estado de Direito e Estado Mínimo. Tem uma questão que é quanto, na verdade, é possível ter uma sociedade democrática, né, um Estado
de direito se a gente não tivesse, a gente tiver um grau de desigualdade, um grau de violência tão grande, né? Então, se a gente vai pensar o que deveria ser do ponto de vista ideal de uma sociedade democrática, ela é incompatível, ou deveria ser incompatível, com determinadas violações de direito. E o que a gente tem visto no projeto desse atual projeto do Estado mínimo, na verdade, ele necessariamente passa por violações de direitos, porque é de fato uma forma de segregar e de apartar parte da população, digamos, do que seria do convívio democrático, né? E de certas garantias. Então, essas coisas estão muito relacionadas, né? Sendo que, no limite, o Estado mínimo levado às últimas consequências numa sociedade como o Brasil pode ser levar um projeto que, na verdade, é antidemocrático. E nestes últimos anos, esses discursos de ódio se afloraram e essa é meio que a base da sua pesquisa, né? Lá no Núcleo de Estudos. Queria que você me falasse um pouco sobre como foi esse processo desde 2013 até hoje, como vocês veem essa situação. Tem uma questão que é a seguinte: a gente não tem um fenômeno que ele seja como se os discursos de ódio tivessem aparecido na sociedade brasileira nos últimos anos ou na última década. Na verdade, a gente está falando de uma sociedade, no caso do Brasil, historicamente, que é a base da sociedade brasileira, se faz com base na escravidão. Então, ou seja, a ideia de que os discursos de ódio são novos, né, ela não é verdadeira. A questão é como, na verdade, a gente passou a determinados discursos de ódio que não eram tolerados no espaço público, passaram então cada vez mais sendo tolerados e como eles estão virando política de Estado. Então, eu acho que esse é o ponto, é a passagem de uma coisa que já existia na sociedade brasileira, que estava não tão aparente, né, e que às vezes um pouco dispersa, como na verdade agora a gente tem de uma maneira muito mais organizada, né, eu não gosto nem tanto de falar só de discursos de ódio, mas essas posturas, né, essas ações de ódio, de intolerância, virando política de Estado. Acho que esse é o ponto, né? Uhum. E hoje a gente está aqui na Escola Superior da Defensoria Pública. Eu queria que você me falasse um pouco sobre essa importância da Defensoria Pública como disseminadora de educação em direitos, né? A gente vai falar sobre esse assunto aqui para toda a população, é aberto a toda a população. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Tem uma questão que eu acho que a importância das defensorias é que muitas vezes a defensoria é a forma mais próxima de justiça, né, do conceito abstrato de justiça, mas também no sentido concreto, que a população tem. Então a defensoria tem um papel importantíssimo, porque muitas vezes a defensoria é a forma em que as pessoas conseguem acessar a justiça, né? Então isso é fundamental, porque sem as defensorias, por exemplo, a gente corre o risco de não ter isso, né? Então da justiça ser mais inacessível do que de fato já é, né? Então eu acho que a defensoria tem essa importância, muitas vezes, de ser o elo possível, né, com a população. Maravilha. Obrigado, Isabela. Espero que tenha uma boa palestra. Obrigada. O nosso convidado especial para a entrevista desta edição é o defensor público Thales Chalub Cerqueira. Defensor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Nós vamos falar de uma temática muito importante, mas antes disso eu gostaria que o senhor se apresentasse. Da onde o senhor veio? É natural de Mato Grosso do Sul? Quando que ingressou na instituição? Carla, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação, um prazer enorme estar aqui. Eu sou mineiro, né? Sou do interior de Minas Gerais, ingressei nos quadros da Defensoria Pública como defensor em dezembro de 2013 e desde então atuei nas comarcas de Nova Alvorada do Sul, mais recentemente em Maracaju, e há pouco mais de uma semana fui promovido e atualmente sou titular da 9ª Defensoria de Atendimento a Presos Provisórios e Condenados e Definitivos daqui da comarca de Campo Grande. O senhor tem um conhecimento aí do interior de Mato Grosso do Sul. Nessas comarcas que o senhor citou, inclusive, desenvolveu um projeto que o senhor vai falar melhor agora conosco a respeito do reconhecimento da maternidade e da paternidade socioafetiva. Defensor, explica para nós o que é esse reconhecimento. A partir dos nossos atendimentos nas comarcas por onde passamos, sempre houve uma temática que os atendimentos me geravam um certo incômodo e, ao mesmo tempo, uma atenção muito especial,
nos atendimentos que envolviam a questão do reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva. Inicialmente, na verdade, as questões que envolviam adoção unilateral, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, e posteriormente na questão da paternidade e maternidade socioafetiva. Basicamente a respeito daqueles vínculos constituídos, né, de paternidade ou de maternidade, onde os pais e filhos se tratam dessa maneira, como pais e filhos, ou mães e filhos. Só que esse vínculo, apesar de existir do ponto de vista social e afetivo, ele não está espelhado, ele não se mostra presente no registro de nascimento e, consequentemente, nos documentos pessoais, né, gerados a partir desse registro de nascimento. Então, a gente tem uma situação que gera um conflito muito grande, especialmente para crianças e adolescentes. Eles têm alguém que eles identificam como pai ou mãe, principalmente pai. Exato. Mas o documento deles, a certidão de nascimento, os documentos pessoais, não trazem aquela figura como o pai ou mãe registral. E a gente imagina que isso cause um constrangimento recorrente, né? Muito. Matrículas, órgãos públicos que requerem a identificação. Eu digo que, normalmente, o atendimento na defensoria, ele surge justamente a partir dessas dificuldades, né? Em muitos atendimentos, eu me lembro das famílias dizendo que buscavam orientação sobre o que poderia ser feito. Por quê? Porque a criança na escola tinha determinada pessoa como referência de pai, tinha essa relação paterna estabelecida, mas ele não figurava no registro de nascimento dela como pai. Ele não era o pai biológico e registral. E aí, na escola, quando ela precisava, em algum momento, especificar o nome do seu pai, do seu genitor, ele acabava colocando o nome da pessoa que ele tinha essa relação socioafetiva, que ele se identificava como filho dessa pessoa. Mas nos documentos dele essa realidade não se refletia. Então isso, em algum momento, principalmente na vida escolar da criança, já na pré-adolescência, isso começava a vir à tona e essa criança, esse adolescente começava a questionar, né, a sua família ali do porquê disso. E quase sempre os atendimentos na Defensoria Pública surgiam justamente após esses questionamentos. As famílias começavam a nos procurar buscando uma solução, buscando saber o que era possível ser feito. E basicamente, até pouco tempo atrás, o que poderia ser feito em situações como essa era uma ação de adoção unilateral. Isso demandava, óbvio, como uma ação judicial, demandava tempo, demandava a propositura de uma ação, todo o trâmite legal, né, de um andamento, de um processo na justiça. Isso levava algum tempo. E, mais recentemente, surgiu-se a possibilidade de avançarmos nessa situação em relação ao reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva. E é basicamente essa situação que a gente traz para conversar um pouco aqui hoje e que nós levamos adiante também em algumas iniciativas que tivemos na nossa atuação pelo interior do Estado. E a partir dessas demandas que o senhor construiu essa iniciativa, aí surgiram mais casos, porque o senhor levou isso até inclusive para distritos próximos. Sim, na verdade, essa questão do reconhecimento da paternidade e da maternidade socioafetiva, ela é algo que carece muito de divulgação, né? Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é um papel importante em relação a isso. A gente ouve muito pouco a respeito disso, sabe muito pouco a respeito disso. A população, de maneira geral, não tem acesso a essa informação. E, basicamente, o que nós tentamos desenvolver, as iniciativas que nós tentamos desenvolver pelo interior e também, mais recentemente aqui, inclusive, esse tema foi encampado pela Escola Superior da Defensoria Pública, que incluiu essa temática num curso que está sendo realizado em relação à orientação de direitos e que a gente chama de defensores cidadãos, que está sendo realizado aqui em Campo Grande, na verdade, tornar essa informação mais acessível, né, mais acessível ao público. Eu costumo dizer que, para a gente começar a falar sobre paternidade e maternidade socioafetiva, nós precisamos primeiro falar sobre as origens dos vínculos de paternidade e de maternidade. Que vínculos são esses? Eu acho que esse é o ponto de partida. Então, basicamente, existem três origens, né? 3 tipos possíveis de vínculos de paternidade e maternidade socioafetiva. A primeira delas, a mais conhecida, a mais popular e que, por vezes, muita gente acaba acreditando ser a única, é o vínculo sanguíneo, o vínculo biológico. Na verdade, a pessoa é filho de alguém por conta de uma relação sanguínea, por conta de
de uma relação, de uma transferência de DNA, Certo. de um vínculo sanguíneo. Essa é a relação de paternidade e maternidade mais comum e, na ótica, às vezes, de muitos, até a única possível. Mas, além dessa possibilidade, desse vínculo paterno e materno, existe também a possibilidade, a origem do vínculo por meio da adoção, que é uma outra possibilidade de vínculo materno e paterno. A adoção é o quê? É um procedimento solene, né, que exige o respeito a diversas regras legais, por meio do qual uma pessoa traz para o seio familiar, na condição de filho, alguém que não fazia parte dessa relação, ou seja, sem um vínculo biológico, sem um vínculo sanguíneo. Respeitadas as regras legais, essa pessoa se habilita, via de regra, né, se mostra interessado em adotar, passa por um procedimento, uma série de documentos são necessários, enfim. E, sendo viável, ele acaba recebendo alguém no seio familiar na condição de filho. Além dessas duas possibilidades, nós temos a terceira, que é o objeto da nossa conversa aqui hoje, certo, que é o vínculo através da paternidade ou da maternidade socioafetiva. Nessa hipótese, não se tem um vínculo biológico, sanguíneo, também não se tem o respeito a esse procedimento solene, formal, que é o procedimento da adoção. Ele nasce, na verdade, a partir de um relacionamento, a partir de uma dinâmica do dia a dia. De uma convivência? De uma convivência, e essa convivência acaba gerando essa relação entre pai e filho ou entre mãe e filho. É importante nós pontuarmos, Carla, que não há um vínculo hierárquico entre esses três tipos de origem, né, de vínculos de paternidade e de maternidade. Porque, muitas vezes, na nossa ótica, a gente acaba tendo a impressão de que esse vínculo biológico, sanguíneo, ele prepondera, ele é mais importante do que os outros vínculos, quando, na verdade, não há uma hierarquia entre esses vínculos. O vínculo sanguíneo tem o seu grau de importância, tanto quanto o vínculo a partir da adoção, como também o vínculo por meio da socioafetividade. Então, é importante nós começarmos a nossa conversa pontuando isso, deixando isso registrado. Inclusive que o vínculo biológico, a socioafetivo, anularia o biológico, não, professor? Não anula. Caso a pessoa tenha uma relação de convivência com a paternidade, o lado materno ou paterno biológico? Não anula. O reconhecimento da paternidade socioafetiva ou maternidade socioafetiva, ele não tem a característica de anular o vínculo biológico. Ao contrário. Inclusive, após o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, é possível, inclusive, que no registro de nascimento haja a convivência entre genitor biológico e genitor socioafetivo. Hoje, inclusive, é possível que no registro de nascimento haja essa presença concomitante, tanto do genitor biológico como do genitor socioafetivo. E na parte das responsabilidades, defensor, existe algo que a gente possa destacar, a partir do momento que isso está no papel, tem uma responsabilidade maior, ou isso formaliza uma responsabilidade que essa pessoa já tem sobre essa criança, sobre esse adolescente, esse filho, essa filha? Eu acho que, assim, antes mesmo de nós destacarmos a questão da responsabilidade, é importante nós deixarmos claro o seguinte, até para as pessoas que nos assistem poderem compreender isso de forma bem clara. Essa relação socioafetiva, acho interessante a gente dar um exemplo disso para quem nos assiste ter a dimensão clara do que se trata. Acho que o exemplo mais claro possível é daquele filho que não tem pai registral, que tem apenas no seu registro o nome da sua genitora, da sua mãe, e essa genitora, essa mãe dele, acaba constituindo uma nova relação com uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa, ao longo dos anos, acaba desenvolvendo uma relação com esse filho, com essa criança, e eles passam a se identificar como pai e filho ou como mãe e filho. E aí os anos vão se passando, essa relação se constitui. Então eles se tratam o dia a dia como pai e filho, como mãe e filho, enfim. E essa relação, ela é uma relação já constituída, é uma relação de paternidade socioafetiva. E como a gente mencionava, essa relação ela não aparece no papel, ela não aparece na certidão de nascimento. Então, uma coisa que a gente precisa deixar claro é que é possível tornar essa relação que existe no dia a dia, essa relação pautada no afeto, pautada no carinho, no amor, é possível levar essa relação para o papel. É possível que essa paternidade ou maternidade socioafetiva, ela seja levada para o registro de nascimento desse filho afetivo. Então, o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro é isso.
Porque essa informação, nos nossos atendimentos a gente consegue perceber isso, as pessoas não têm essa informação, elas não sabem muitas vezes que isso é possível. Então, é possível que essa relação vá para o papel, que o nome daquela pessoa que trata no dia a dia ali o filho como pai, mãe, e eles se reconhecem assim, é possível que o nome dele apareça no registro de nascimento dessa criança, desse adolescente ou mesmo do adulto. Né? Então, é possível, e aí essa situação, essa diferença entre a relação constituída e aquilo que o papel apresenta, ela é sanada, ela é resolvida. E em alguns casos, é possível que esse reconhecimento se dê inclusive sem o ajuizamento de uma ação, sem que haja necessidade de se entrar com uma ação na justiça para que o juiz determine a inclusão desse pai socioafetivo no registro de nascimento desse filho. Quais casos são esses? Sempre que o filho a ser reconhecido tiver menos de 18 anos de idade, é possível o reconhecimento diretamente no cartório de registro civil das pessoas naturais, que é aquele cartório onde se faz o registro de nascimento. Certo. Desde que haja a concordância do pai socioafetivo, né, daquele pai que pretende reconhecer a paternidade socioafetiva, da mãe registral, né, dos genitores daquele filho a ser reconhecido. Se aquele filho a ser reconhecido, ele tem genitores, pai e mãe, por exemplo, no registro de nascimento dele, é preciso que haja a concordância dos dois. E aí, neste caso, nós teremos aquele exemplo que nós mencionamos agora há pouco, que ele terá ali, no campo de filiação, 3 genitores. Né? O genitor biológico, o genitor socioafetivo e o outro genitor biológico. Na legislação do nosso país, como que o senhor vê esses casos? Tem algo que o senhor gostaria de destacar da nossa justiça? Na verdade, a possibilidade desse reconhecimento feito diretamente no cartório de registro civil, ele surge no Brasil a partir do ano de 2017. Super recente. Muito recente. E talvez justamente por isso essa informação ser tão pouco difundida. Né? Então, em 2017, muitas corregedorias de justiça dos tribunais de justiça do Estado, do Brasil, começaram a elaborar provimentos permitindo esse reconhecimento diretamente no cartório, sem a necessidade do ajuizamento de uma ação. O Mato Grosso do Sul, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, foi inclusive pioneira nesse sentido. Então, o Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros estados do Brasil a elaborar, a editar um provimento permitindo esse reconhecimento diretamente no cartório, isso no ano de 2017. Poucos meses depois, o Conselho Nacional de Justiça editou um provimento no mesmo sentido, tornando possível esse reconhecimento diretamente no cartório de registro civil, mas agora no âmbito nacional. Então, hoje, em todos os estados da federação, em todos os estados brasileiros, é possível esse reconhecimento diretamente no cartório, desde que, como eu mencionei, haja manifestação de vontade, a concordância do pai que pretende reconhecer, do pai socioafetivo que pretende reconhecer e dos pais biológicos, registrais, que devem consentir, concordar com esse reconhecimento. Se esse filho só tem, por exemplo, o nome da mãe no registro, aí basta a concordância da mãe. Se ele tem mãe e pai no registro, aí nesse caso vai ser necessária a concordância de ambos. Se o filho também tiver entre 12 e 18 anos de idade, é preciso também que haja a concordância do próprio filho. Se o filho já é maior de idade, ou seja, tem mais de 18 anos, aí basta a manifestação de vontade do pai ou mãe que pretende o reconhecimento da paternidade socioafetiva e do próprio filho. Aí não basta, aí nesse caso não é necessária a concordância dos genitores registrais, daqueles que aparecem na certidão de nascimento. Certo. Defensor, para a gente finalizar, o senhor que atuou em vários casos, qual é a importância na sua avaliação, na sua observação diária, na prática desse tipo de reconhecimento? Carla, a importância é sem igual. Assim. Ela tem um significado para esse filho ou filha que tem a paternidade ou maternidade socioafetiva reconhecida, num tamanho que extrapola aquilo que a gente consegue mensurar. Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista afetivo, social, dos nossos atendimentos, eu ouso dizer que provavelmente tenha sido dos atendimentos que eu fiz que mais tenha gerado uma comoção na sala, a ponto de, em algumas situações dessa, eu me recordo uma especificamente, na comarca de Maracaju, em que uma família nos procurou nessa condição, a filha, na verdade,
ela só tinha a maternidade reconhecida, então na certidão dela só constava o nome da mãe. E essa mãe começou a conviver com a pessoa quando essa filha tinha 6 meses de vida. Hoje ela já tinha 15 anos de idade. E durante todos esses anos, ela foi tratada como filha por esse novo companheiro da mãe. Então, eles se identificavam como pai e filha, e a relação era muito intensa, era muito forte entre eles. Eles buscaram a defensoria, na verdade, sem saber como solucionar. A fala deles é, olha, a gente quer saber se tem como colocar o meu nome no papel, na certidão de nascimento dela. E há pouco tempo tinha sido possível esse reconhecimento diretamente no cartório. Eu me lembro que nós encaminhamos essa família, acompanhada de um ofício, para o cartório de registro civil da comarca. E daí, como era uma situação muito nova, eu fiz questão de destacar todos os fundamentos legais, esses provimentos que eu acabei de mencionar, tanto do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul como do CNJ, para que o oficial responsável pela serventia tivesse essas informações também. E eu me lembro que era uma manhã e, assim, algo em torno de 30 minutos depois, essa família voltou para a defensoria e eles já voltaram para a defensoria com a certidão de nascimento na mão dessa adolescente, já com o nome desse pai socioafetivo constando como genitor dessa adolescente. E eu pedi que eles voltassem porque eu queria saber qual seria o desfecho daquela situação, porque era uma situação muito nova. Imagino. E aí, quando avisaram que eles estavam lá, eu pedi que eles entrassem na sala. E quando eles entraram na sala e eles começaram a falar sobre o que tinha acontecido, e com a certidão de nascimento na mão, os 3, na verdade, porque a adolescente estava junto, eles começaram a chorar, muito emocionados com aquela situação. Então, assim, algo que pode parecer muito simples, que é um papel com o nome de uma pessoa, para as pessoas envolvidas nessa situação, é algo que não tem como mensurar a importância disso, o quanto que isso traz um conforto do ponto de vista emocional, afetivo. É algo realmente único. Relembrando uma pergunta que você fez e que eu acabei deixando sem resposta. Você perguntou a respeito das consequências disso, né, desse reconhecimento. É muito importante a gente deixar claro que esse reconhecimento, ele importa na concessão de todos os direitos e deveres relacionados à paternidade e à maternidade. Então, a partir do momento em que há esse reconhecimento, a pessoa que reconheceu alguém como filho socioafetivo, ele passa a ser pai. Não tem vírgula depois desse pai. É pai. Não é pai por adoção ou pai socioafetivo. Ele é pai, com todos os direitos e deveres que envolvem a paternidade. Certo. Tudo que se aplicar a um pai cujo vínculo dessa paternidade seja biológico, sanguíneo, todas as regras aplicam-se também ao reconhecimento da paternidade socioafetiva. Muito bem pontuado. E esse reconhecimento ele é irrevogável, os provimentos mencionam isso. Então, não pode o pai socioafetivo ir ao cartório, reconhecer alguém como filho e depois de 6 meses, por alguma razão, quero mais. Por exemplo, chegou ao fim a relação dele com a mãe biológica daquele filho, e aí ele ia ao cartório e fala, não tenho mais interesse nessa paternidade, quero tirar, quero cancelar, quero revogar. Não é possível, né? Os provimentos tratam esse reconhecimento como um reconhecimento irrevogável. Então, a partir do momento em que ele houve o reconhecimento, ele vai passar a ser pai com todos os direitos e deveres decorrentes da paternidade. Ótimo, defensor. Muito obrigada por esclarecer esse assunto tão importante para nós aqui nessa edição do Defensoria Explica. E nós convidamos, inclusive, para o senhor retornar em outras edições. Mais informações sobre a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, você confere nas nossas redes sociais e o Defensoria Explica fica por aqui.